Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Pires de Lima, economista, antigo Ministro da Economia e CEO da Brisa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, eu. Como sempre, Maria João Belo, é um prazer. como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? É o mesmo, exatamente o mesmo que eu diria há 2 ou há 5 anos. O principal capital de Portugal são as pessoas, as portuguesas e os portugueses. E a forma como Portugal, as empresas, oferecem possibilidades a este capital fundamental, que aliás cada vez tem sido mais valorizado, com excelentes universidades que temos, para no final escolher Portugal como o seu espaço para criar família, para trabalhar, para criar riqueza. Esse é o grande desafio que nós temos e que passa, do meu ponto de vista, por reter o enorme talento que nós estamos a criar com as nossas universidades e que custa muito dinheiro em termos de investimento. Passa por dignificar a função do trabalho, tanto ao nível da valorização dos salários. É muito importante que o tecido empresarial português ofereça boas e melhores oportunidades de trabalho e melhores salários a esta geração muito qualificada que estamos a formar. E passa ainda por dignificar a função de trabalho nas funções mais básicas e menos qualificadas, porque também é difícil aceitar que pessoas que trabalham 40 horas por semana, se não tiverem apoios sociais, corram um risco tão sério de ainda viver em situações de pobreza. Portanto, isto é um desafio nacional que compete ao Estado, compete à sociedade civil, compete muito às empresas. Valorizar as pessoas que nascem, crescem ou escolhem Portugal para viver. Isso leva-me à questão seguinte, porque tudo depois gira em torno da economia, do crescimento da economia e do bom funcionamento das empresas. É CEO de uma grande empresa, foi Ministro da Economia. Que apreciação é que faz do pacote para o acelerar da economia que foi apresentado e, nomeadamente, em concreto, de uma das medidas mais emblemáticas, que é a descida do IRC? Faço uma apreciação benigna, são muitas medidas e de alcance muito diverso, mas percebe-se deste pacote de muitas medidas uma abertura para a colaboração com as empresas e uma consideração pelas empresas e pela necessidade das empresas ganharem escala para terem modelos de negócio de maior valor acrescentado, mais produtivos e poderem pagar melhores salários, muito importante. Também um conjunto de medidas que, do meu ponto de vista, podem estimular a atração de capital internacional para Portugal e maiores estímulos a uma cultura de investimento na inovação. A medida mais emblemática, como dizia bem, é a descida do IRC. Eu creio que a situação atual que vivemos, que é de termos a taxa estatutária de IRC mais alta, ou a segunda mais alta da OCDE, penaliza muito as grandes empresas, as empresas que criam maior riqueza. Aliás, a coleta do IRC está concentrada num número muito pequeno de grandes empresas e compara muito mal esta taxa de IRC com aquilo que são as práticas internacionais. Eu não digo que Portugal tenha condições para ter o IRC mais baixo da Europa, nem que esse deva ser o objetivo. Mas reduzir a taxa 4 ou 5 pontos, foi isso que eu percebi da mensagem política que foi transmitida pelo Ministro da Economia, parece-me importante para que Portugal possa situar-se, pelo menos na média, em termos de taxa de IRC, com aquilo que são a prática de outros países com quem devemos competir para atrair investimento. E que vai beneficiar essas grandes empresas, mas que, do seu ponto de vista, realmente são as que têm que ser beneficiadas porque são as que criam mais capital em Portugal, é isso? A descida do IRC vai beneficiar mais de 250 mil empresas
porque são essas que apresentam declarações e pagam IRC. Mas, de facto, devido à enorme progressividade do imposto, que é também uma anomalia, não faz muito sentido que quanto mais lucros as empresas têm, mais taxa tenham de pagar. Isto foi uma excentricidade que foi criada... Está a falar das derramas, não é? Sim. O facto e o governo mexer nas derramas. Exatamente, que foi criada nos anos da geringonça e por motivos francamente ideológicos. Portugal é dos poucos países que tem um IRC que é progressivo. E essa situação parece que não se vai alterar, por razões orçamentais, no curto prazo. Mas, dizia eu, esta medida de reduzir o IRC vai afetar positivamente e dar maiores condições de liquidez e de investimento e de valorização das empresas. Mas isso vai acontecer... A 250 mil empresas. Mas é evidente que, como a coleta máxima do IRC está concentrada num pequeno número grande de grandes empresas, essas empresas, que já são aquelas que mais investem em inovação, que já são aquelas que pagam melhores salários, porque uma grande empresa, em média, tem um salário médio superior a 2.000 euros por mês, vão ter um estímulo ainda mais forte para reterem os seus lucros e poderem investir em modelos de negócio que já de si provaram que são meritórios. Portanto, eu acho que é uma medida muito importante para estimular a economia, para atrair investimento internacional e para pôr Portugal num radar aceitável de fiscalidade sobre as empresas em termos internacionais. Mas isso poderia acontecer atribuindo benefícios fiscais ao investimento dos dividendos em novas tecnologias, por exemplo, não é? Não precisava de ser o IRC. Mas uma coisa não é incompatível com a outra. Também é possível, através, nomeadamente, do alargamento dos pacotes que foram anunciados de apoio ao investimento, e nomeadamente usando o sistema de incentivos fiscais do CIFID, também é possível dirigir apoio ao investimento de forma mais seletiva para determinadas áreas. Agora, o que eu digo é que procurarmos ter uma taxa de IRC, que mesmo assim se vai situar no fim deste processo, todo for aprovado, vamos ver, em 25% ou 26%, que é uma taxa média relativamente alta na OCDE. Procurar atingir este objetivo e deixar de ter a taxa mais alta de todos os países da OCDE é um objetivo necessário para a economia portuguesa. Já fez contas ao impacto da medida no caso da Brisa, por exemplo? No caso da Brisa, não fiz contas ainda, até porque eu, francamente, acho que é preferível primeiro ver o que é que se vai passar, do ponto de vista da discussão parlamentar, para depois fazermos contas. E, portanto, ainda não fiz, mas nós pagamos uma fatura bastante elevada de impostos. Sabe que a Brisa, entre IRC e IRS retido dos 3.000 trabalhadores que temos e IVA, nós contribuímos com cerca de 400 milhões de euros para o orçamento do Estado todos os anos. E com certeza que, se esta medida for implementada, ao nível do IRC, que é uma pequena parcela destes impostos que pagamos, teremos uma ligeira contribuição. E essa ligeira contribuição também com a garantia de reinvestimento, é isso? Exato, essa contribuição com garantia de reinvestimento e de continuarmos as políticas que temos vindo a seguir, de valorizar as nossas pessoas. A Brisa está completamente comprometida com Portugal em termos de investimento e entendemos que as pessoas que trabalham na Brisa, as nossas trabalhadoras, os nossos trabalhadores, os nossos quadros superiores e dirigentes, são o principal... Ou seja, permitiria aumentar salários, é isso que está a dizer? Principal ativo da organização. Nós não esperamos, por descidas de IRC, para aumentar salários. Nos últimos 2 anos, o aumento dos salários da Brisa, no mínimo, atingiu 11%, no mínimo. E, portanto, já recuperamos praticamente tudo aquilo que foi perdido no ano de 2021 com o aumento da inflação. Portanto, nós não esperamos na Brisa, por decisões políticas, para fazermos aquilo que entendemos que temos que fazer para motivar as nossas pessoas, para atrair e reter talento para a empresa e para ter políticas de equidade e de justiça social. Mas é evidente que, se a carga fiscal, ainda que marginalmente, for reduzida, nós teremos ainda mais recursos para poder fazer face a esse esforço de investimento no nosso país
e também de valorização das nossas pessoas. E já vamos falar mais em concreto sobre esse esforço de investimento que a Brisa tem feito, mas ainda em relação a esta matéria eu queria lhe perguntar, sabemos que o PS acha inútil esta medida de redução do IRC. Esta questão pode ser efetivamente, do seu ponto de vista, um obstáculo à aprovação do orçamento? Como é que vê estes momentos que se seguem de negociação do orçamento, até pela experiência que que teve no Executivo, de negociação do orçamento e de tentar compatibilizar estas duas posições entre o PS e a Aliança Democrática? É um facto que eu vivi uma experiência há muitos anos, em 2013, de capacidade, na altura o líder do PS era o Dr. António José Seguro, de capacidade de compatibilizar uma reforma do IRC que no final foi validada não só pelo governo da AD, de que eu fazia parte, mas também pelo Partido Socialista. E, portanto, há sempre essa esperança e que depois essa boa ficou história, pelo caminho. que essa boa história Chega a bom porto. se possa repetir. Mas eu não faço a mínima ideia do que é que se vai passar desta vez e de como é que as coisas se vão processar. Há, no entanto, alguns sinais, não ao nível do IRC, mas ao nível geral, que eu vejo como positivos. Hoje mesmo, creio, o Governo está a iniciar conversas com vista à negociação do Orçamento de Estado com os outros partidos políticos. E ainda estamos, digamos, na segunda quinzena do mês de julho, portanto, a 3 ou 4 meses da aprovação do Orçamento. Tem expectativas de que cheguem a bom porto essas negociações? E, por outro lado, isto da parte do Governo, da parte do maior partido da oposição, o Partido Socialista, tem havido sinais crescentes, nomeadamente depois das eleições europeias, de uma abertura para negociar. Eu acho que, do ponto de vista da economia, seria muito duro e muito difícil de compreender que Portugal mergulhasse noutra crise política, a terceira, no espaço de uma legislatura. As empresas, a economia, o mundo do trabalho precisa de um mínimo de estabilidade e previsibilidade. Isto não vai lá com crises políticas anuais. Daí que tenho esperança que o sentido de Estado, tanto do governo da AD como do maior partido da oposição, de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos, acabe por prevalecer. Não sei qual será o orçamento que no final poderá ser aprovado, mas acho importante para o país, para as escolhas que temos que fazer, para a vida cívica, para as necessidades sociais que o país tem e para a economia e para as empresas, que no final aconteça um encontro possível, que permita a estabilidade política, a aprovação do orçamento e a manutenção de uma consciência orçamental que permita que Portugal seja um país de contas equilibradas. Não havendo aprovação do orçamento, é defensor de novas eleições ou de uma outra solução que passe por governar em duodécimos, até mais? Não tenho opinião sobre a matéria. Aquilo que me parece fundamental é que o orçamento possa chegar a bom porto e possamos ter condições de governabilidade, de previsibilidade orçamental, para que a economia portuguesa e os agentes sociais portugueses possam ter uma vida de crescimento, desenvolvimento, no próximo ano de 2025. Não passa, neste momento, pela cabeça um outro cenário, e bem sabemos que no passado a não aprovação de orçamentos resultou, com o atual Presidente da República, em crises políticas, em eleições. Isto tem havido alguma fricção entre os dois maiores partidos por causa de medidas que estão a ser aprovadas no Parlamento pela oposição? Uma delas foi a abolição de portagens nas antigas SCUT do Algarve e do interior. Isto, como é que vê esta mudança de paradigma do utilizador-pagador para o contribuinte-pagador? Olha, esse é um tema realmente muito importante. Eu começaria talvez pelo primeiro ponto. O perigo que pode representar esta enorme fragmentação política, que nunca tínhamos conhecido no Parlamento, num processo, através da aprovação de várias propostas com forte impacto orçamental, de desequilíbrio orçamental. Isto é, a fragmentação política é um risco acrescido de menor consciência orçamental e de perdermos um dos dois grandes ativos que eu considero que a sociedade portuguesa ganhou nos últimos 14 anos. Um foi a consciência orçamental,
sejam governos do PSD, CDS ou governos do Partido Socialista. Ela foi um facto desde 2011 e outro foi uma dinâmica, outro diferente deste, foi uma dinâmica económica e empresarial que transportou o patamar das exportações de 30% para 50% do PIB e, portanto, transformou, pelo menos parcialmente, a economia portuguesa. Mas essa consciência orçamental continua a existir, tanto do lado do PS como do lado do Governo. A questão é que essas opções são diferentes, não é? Pois, mas se no final não houver um compromisso entre os vários partidos sobre aquilo que pode e deve ser feito, sendo que um partido é governo e outro é a oposição, o que pode resultar daí é que se aprovem diferentes medidas, todas elas com um fortíssimo impacto orçamental, como é essa das escutas a que já lá irei, e que no final o que resulta disso é uma desvalorização das contas públicas, com forte impacto na imagem, na reputação de Portugal e perdendo-se um ativo muito importante que todos conquistamos enquanto sociedade e que é responsável hoje em dia por termos taxas de juros, apesar de tudo, menos altas do que outros países e condições de financiamento da economia portuguesa mais barata do que outros países. Portanto, e a questão da escuta é um exemplo desse risco que está a apontar. Porque, repare, a medida que foi aprovada dos partidos que referiu, vai significar várias coisas. Primeiro, o rompimento de um critério que estava assumido pelos principais partidos, Partido Socialista, PSD e CDS, que têm tido responsabilidades governativas e que resulta, aliás, já hoje em dia até de uma diretiva europeia, que é a Eurovinheta, que foi aprovada em 2017, onde considera altamente recomendável que o princípio do utilizador-pagador nas autoestradas seja aplicado e está, aliás, hoje a fazer um caminho de introdução nos países do norte da Europa, que não são países mais pobres que Portugal. Portanto, é um princípio que faz sentido do ponto de vista de racionalidade de pagamento, racionalidade da utilização das estradas ou das autoestradas e tem toda a racionalidade também do ponto de vista ambiental, dado que, por exemplo, em Portugal, 99% dos automóveis que usam as estradas nacionais e as autoestradas são automóveis movidos a combustíveis fósseis. E, portanto, é um princípio que está a ser posto em causa numa parcela muito importante das nossas autoestradas. O que corresponde à não utilização deste princípio do utilizador-pagador é o pagador que não é o utilizador, nomeadamente o contribuinte. Isto é, não há almoços grátis, como toda a gente sabe. E os portugueses que tiveram aqui uma troika há 14 ou 15 anos sabem perfeitamente que medidas que parecem muito interessantes porque não têm custo para ninguém, mais tarde ou mais cedo acabam por ter consequências importantes na vida das pessoas. Mas menos dinheiro para as concessionárias, o que é que vai representar na prática? Não, é que neste caso nem é para as concessionárias, é para o Estado português. Porque as escutas são fundamentalmente geridas pelas infraestruturas de Portugal. Certo. Estamos a falar de 200 ou quase 200 milhões de euros de receita que as infraestruturas de Portugal, que é uma entidade pública fundamental que tem como competência fazer o desenvolvimento e a manutenção da rede rodoviária, mas também da rede ferroviária, vai de um dia para o outro perder de receitas. Então, um golpe para as infraestruturas de Portugal. E essas receitas, para não ser um golpe para as infraestruturas de Portugal, essas receitas têm de ser cobertas por quem? Os contribuintes. Pelo Orçamento do Estado, pelos contribuintes. E, portanto, verdadeiramente, a opção que temos em cima da mesa é uma de três. Ou criam-se condições para que as infraestruturas de Portugal, que é uma entidade pública, não é a Brisa não é afetada pela eliminação de portagens da escuta, deixe de ter o financiamento que deve ter, ou temos o utilizador-pagador, ou então temos uma coisa que, do meu ponto de vista, não é muito desejável e não tem sido muito bem explicado aos portugueses, que são os contribuintes, são sempre os contribuintes, a tapar esse buraco de 200 milhões de euros que deixa de ser pago pelas pessoas que utilizam as autoestradas do interior. Ora bem, o que eu queria aqui dizer, aproveitar esta ocasião, é que talvez não, seguramente, há fórmulas mais seletivas de poder introduzir estas medidas políticas, que eu entendo, aos políticos o que é da política e, portanto, se entendem que devem subsidiar ou dar gratuitidades à utilização de autoestradas no interior às populações do interior,
Eu posso entender isso, eu não tenho que discutir essa medida. Mas hoje, através do uso da tecnologia, nomeadamente da tecnologia, por exemplo, que dispõe a Via Verde e a utilização dos pórticos que existem nas SCUTs... Era possível atribuir essas isenções apenas aos moradores efetivos? Era possível, exatamente, era possível atribuir essas isenções ou descontos, por exemplo, de quantidade da utilização das autoestradas de uma forma seletiva e apenas às pessoas que vivem no interior. E em vez desta medida custar 200 milhões de euros ao cofre do Estado por ano, passar a custar 40 ou 30 ou 50 milhões de euros, depende da definição do âmbito. Seria o valor do investimento a fazer, é isso? Não, seria o valor, seria o desconto que nós faríamos específico às populações do interior. Porque, repara, estas autoestradas... Mas ainda tem um investimento a fazer nessa infraestrutura, não, mas já existe. Não é? Já existem Sim, os pórticos. É aproveitar. Já existem os pórticos. 90% dos automóveis portugueses têm o identificador da Via Verde. Mas o Governo ou a oposição não procuram saber, junto, por exemplo, da Via Verde, que é uma empresa da Brisa, se isso era possível? Nós estamos a fazer este esforço de informar e já informámos o Governo. E foi receptivo? Já informámos o Governo e agora estamos a fazer este esforço de informar também os outros partidos políticos que estão no Parlamento, com quem até procuraremos falar em setembro de forma direta. É possível introduzir estes modelos de subsídio às populações do interior, ou até de gratuitidade, se for essa escolha, sem isentar os caminhões pesados, que são 30% da receita dessas autoestradas, sem isentar os turistas que entram de Espanha e que utilizam essas autoestradas, não vão pagar portagens. Os caminhões que vêm desde Bruxelas a pagar portagens chegam a Portugal e utilizam as nossas autoestradas sem pagar portagens. As pessoas como eu, que vivemos no concelho de Cascais ou de Lisboa ou do Porto e que vão 1 ou 2 vezes por ano ao Fundão, à Covilhã, vamos passar também a não pagar portagens? Para quê? Para pagarem os contribuintes que não utilizam essas autoestradas? Portanto, nós aqui, nós na Brisa não fazemos juízos de valor relativamente à bondade da medida política de introduzir essa gratuitidade. Aquilo que estamos é a dizer aos políticos que têm que decidir, é a sua competência, que pode haver uma forma de executarem uma medida com estas características ou semelhante, com um custo que pode ser 1/4 ou 1/5 Isso era fácil de fazer. E é muito fácil de fazer com a tecnologia que já existe hoje nas SCUTs e nos automóveis portugueses. A proposta que foi aprovada no Parlamento não afeta a Brisa, porque não tem nenhuma destas autoestradas, mas opera, por exemplo, a A6, uma autoestrada do Alentejo, que é uma região também do interior e bastante também desertificada. Seria possível aplicar esta gratuitidade também, por exemplo, à A6? Desde que a Brisa fosse compensada? Não, são tudo decisões políticas. Isso são decisões do Estado. Eu não defendo exatamente um sistema de gratuitidade da utilização das autoestradas. Muitas delas são utilizadas por veículos pesados, por veículos de aluguer, por turistas, por pessoas que usam episodicamente essas autoestradas e, portanto, mas é evidente que nos casos em que há concessões, e no caso das SCUTs há 1 ou 2 concessões, não afetam a Brisa, o Estado, para além dos 200 milhões de receita que perde através das infraestruturas de Portugal, vai ter que entrar numa negociação para reequilibrar financeiramente os concessionários que são prejudicados. Eu gostava de dar aqui uma nota. Explique-nos como é que isso funciona. O que funciona é que um contrato de concessão é estabelecido na base de um conjunto de pressupostos financeiros, onde normalmente, no caso da rodovia, o risco do tráfego é assumido pelo privado. Mas as condições exógenas que permitem a utilização das autoestradas são definidas num cenário base. Se esse cenário base é modificado, porque aquilo que era a receita do concessionário, as portagens, e o risco que tem associado às portagens, desaparece por uma decisão política, é obrigatório, pelo contrato que o Estado assinou, compensar esse concessionário privado pela perda de receita. Portanto, aqui no caso das SCUTs está fundamentalmente em causa receitas do Estado, das infraestruturas de Portugal. Mas também há despesas com a manutenção destas estradas, não é? Não, claro. Sem portagens, mais tráfego, Aliás, mais manutenção. basta ver o que se está a passar. Repara, é um movimento muito curioso.
Com exceção de Espanha, nos outros países da Europa, alguns destes países, como é o caso dos Países Baixos, muito mais ricos que Portugal e do que Espanha, está-se a introduzir, por razões ambientais e por razões orçamentais, e porque os Estados cada vez têm que acudir a maior nível de responsabilidades, nomeadamente sociais. Já têm pessoas mais velhas, custos de segurança social, custos do SNS. Aquilo que se está a fazer é utilizar estas fontes de receita, não só para manter as autoestradas, mas também para financiar os Estados com outras. E sempre nos pareceu que era este o pensamento dos governos do PS que nos governaram de 2005 até 2015 até 2024. Se estas receitas desaparecem, o que é que acontece? As autoestradas passam a ser usadas de forma indiscriminada por todo tipo de automóveis. Degradam-se de uma forma muito mais rápida. A sinistralidade nas autoestradas em Espanha, onde isto se verificou, tem vindo a aumentar significativamente. O tráfego nas autoestradas subiu exponencialmente. E as autoestradas estão muito degradadas, até porque não existem recursos para as manter e têm um tráfego muito maior do que tinham. Portanto, isto vai ao arrepio da racionalidade, das boas práticas de gestão, daquilo que se está a fazer nos países do centro e do norte da Europa, onde se estão a implementar sistemas de portagem para os veículos pesados e para os veículos ligeiros. E, portanto, aqui o apelo que eu gostaria de deixar, até porque se calhar algumas dos decisores políticos não têm esta informação, é que se considere a tecnologia que existe, nomeadamente através da Via Verde e dos pórticos que estão instalados, para, eventualmente, se quiserem mesmo implementar medidas destas, que beneficiem as populações do interior, elas sejam implementadas de uma forma mais seletiva e dirigida precisamente a essas populações, poupando muito dinheiro, neste caso, ao Estado português. Vamos avançar para uma outra área que tem a ver aqui com o aeroporto, já há decisão, e de acordo com o contrato de concessão, creio que foi revisto em 2008, cabe à Brisa assegurar, nomeadamente, a ligação da autoestrada do Sul ao novo aeroporto em Alcochete. Já há algum tipo de trabalho em curso em função da decisão? Nós ainda não temos... primeiro, a decisão foi comunicada há muito pouco tempo. Nós temos uma estimativa ainda grosseira, são várias centenas de milhões de euros, mas eu não quero dar o número preciso porque ainda não orçamentámos com todo o rigor aquilo que custará a ligação do aeroporto de Alcochete às vias da autoestrada que já existem, que também são geridas... Não é só esta, não é? Pela Brisa. Exato. Mas, portanto, será da ordem das centenas de... Sim, são várias centenas de milhões de euros. Um valor que pode estar próximo dos 500 milhões de euros, mas eu não gostaria de dar um valor preciso neste momento, porque ainda estamos num trabalho mais fino de orçamentação e também temos de conhecer mais em detalhe os aspectos da localização, o timing da construção do aeroporto, etc. Portanto, há muita informação que mas também já estão ainda a não começar temos. a fazer algum trabalho, não é? Nós estamos a fazer o trabalho que nos compete. Claro, exato. Que é, numa primeira fase, estimar e depois orçamentar aquilo que pode ser a construção desta ligação, que é, de facto, da decorrência do contrato de concessão, um dever da Brisa, mas é que corresponde também um direito. É preciso dizer isto, porque na renegociação do contrato de concessão em 2008 ficou claro este dever, mas este dever estava associado a um direito que era o aeroporto estar a funcionar em 2017 e, portanto, a Brisa poder beneficiar das receitas... cobrar portagens desde 2018 até 2035, que é a data final da concessão. Mas vai reivindicar isso ou não? Não, o que nós vamos, obviamente, é conversar com o Estado de uma forma construtiva e positiva, porque não está em causa, obviamente, a construção do troço que nos corresponde, mas temos de conversar com o Estado e negociar com o Estado como é que se adequam os termos daquilo que foi acordado em 2008 à nova realidade. Porque o aeroporto só vai rever o contrato de concessão. Sim, há vários aspectos, não é só este, mas há vários aspectos que justificam que aquela famosa equipa de renegociação do reequilíbrio financeiro da BCR possa finalmente arrancar. Este tema do aeroporto é um tema agora, porque finalmente foi decidida a localização é Alcochete e não é Montijo, e as consequências são diferentes do ponto de vista de investimento
para a Brisa, sendo uma ou outra. Mas poderia haver algum tipo de participação do Estado nesse financiamento que está... Não, eu não gostaria de especular. Aquilo que gostava de dizer é que, sim, nós temos esse dever de construir esse troço e, portanto, isso não está em causa, assumimos esse dever. Sim, esse dever está associado a um direito que era de vermos o aeroporto construído, foi isso que se previu em 2008, imagino, construído e operacionalizado em 2017. E já nessa altura, em 2008, era o aeroporto de Alcochete. E, portanto, faltam aqui 18 anos de tráfego nesta equação. A Visa vai ter uma compensação, nem que seja em prazo da concessão? Logo veremos, de uma forma muito construtiva e muito positiva, como é que o Estado português, através seguramente dessa comissão de renegociação do reequilíbrio financeiro e acompanhado, obviamente, pelo Ministério das Infraestruturas e das Finanças, decide tratar este tema. Mas tem ideia do valor que foi perdido durante esses anos, ou não? Fizeram algumas contas sobre isso? Ainda não fizemos. Não fizeram. E em relação àquilo que será o retorno deste investimento que vão fazer? Bom, ele depende do tempo que tivermos para explorar o troço que liga, porque repare, se nós vamos fazer a obra, para terminar vamos pôr em 2031, o aeroporto arranca em 33 e a concessão termina em 34 ou 35. O aeroporto pode só estar construído já depois do fim da concessão. E por isso é que eu digo que a responsabilidade de construir o troço é da Brisa. Está claro, nós não pomos isso em causa e estamos interessados em cumprir as nossas obrigações. Mas também sinalizámos ao Estado português e o Estado português sabe, porque conhece o contrato, que esta responsabilidade está associada a um direito, ou pelo menos a uma expectativa de poder explorar esse troço durante um período e como o aeroporto, em vez de estar a funcionar em 2017, há de estar a funcionar, não sei, em 2033, 34 ou 35, há aqui uma mudança de circunstâncias que precisa de ser conversada. É só isso. E a falar de outros temas que têm em cima da mesa com a Comissão de Negociação do contrato? Não, outros temas, olha, são vários e arrastam-se desde 2018. Um deles foi a reclassificação dos monovolumes da classe 2 para a classe 1, feita por um pedido, uma decisão do Primeiro-Ministro António Costa, já há vários anos, e que depois nunca foi alvo de compensação. Depois há várias benfeitorias que se podem fazer nas autoestradas, que são decisões políticas em benefício de algumas autarquias e que não estão previstas no contrato da concessão, mas que, se o Estado entender que faz sentido fazer, também podem justificar alguns acertos. E depois há obras de maior dimensão, que eu francamente não sei se este Governo considera prioritárias ou não, mas de que no passado se falaram e foram, pelo menos, elencadas com interesse por governantes anteriores, nomeadamente o Ministro João Galamba e o Ministro Pedro Nuno Santos. Como, por exemplo, a construção de uma via rápida para carros com mais do que 2 ou 3 pessoas, utilizadores, ou veículos públicos ou elétricos na A5, que é, neste momento, a autoestrada com uma gestão de tráfego mais complicada. Portanto, há várias medidas. Não houve nenhuma evolução nestas... Não, de 2018 até 2024, apesar de algumas declarações políticas, tanto de Pedro Nuno Santos como de João Galamba, que estes temas tinham relevância política, nunca foi possível ao TAP, penso que por ausência de meios, poder avançar com qualquer processo de reequilíbrio financeiro, que implica sempre uma discussão, uma negociação com duas partes. A TAP é uma entidade muito competente, mas não tendo meios, não tendo pessoas, não pode fazer o seu trabalho, não é? E portanto, os trabalhos estiveram completamente paralisados durante 6 anos. A expectativa que temos com este Governo é que outro elan seja dado a esta negociação. Já tem alguma indicação nesse sentido? É verdade, tivemos eu não vou revelar pormenores, mas tivemos de facto uma boa conversa com o Sr. Ministro das Infraestruturas e foi-nos dito que havia uma vontade clara do Estado, através da OTAP e com os meios necessários, poder avançar com a renegociação. O Estado tem os seus pontos de vista, nós podemos ter os nossos, para que se pudesse chegar a uma conclusão
não sei se em 25 ou 26, mas de uma forma relativamente célere. Em relação à terceira travessia do Tejo, o Governo tem previsto um novo modelo para a gestão para as 3 pontes sobre o Tejo, que inclui a construção, depois de 2030, terminar já a concessão da Luz ao Ponto. Como é que se pretendem posicionar relativamente a esta matéria? Falta muito tempo. E eu acho que não devo cair na tentação de especular sobre o que é que se vai passar em 2030, não é? Não falta assim tanto. São 6 anos, é muito tempo. E nós na Brisa estamos muito mais preocupados em dar execução ao nosso plano estratégico, que tem como horizonte 2028 e que tem desafios enormes nas várias áreas de negócio, não só em Portugal, mas na internacionalização das nossas empresas. Estamos muito mais interessados em focar-nos nisso do que em especular sobre aquilo que pode acontecer em 2030, num ativo que neste momento não é nosso e sobre o qual eu não sei que decisões é que o Estado português irá tomar em termos de futuro modelo de concessões. Portanto, não me vou atrever a fazer qualquer consideração. Seria sempre uma especulação sobre esse tema. E sobre o futuro modelo das concessões, precisamente, que começam a terminar a partir de 2027. No caso da Brisa, será apenas em 2034. Mas, por exemplo, uma participada a Autoestradas do Atlântico é já em 2028. Qual devia ser o futuro destas concessões? Olha, eu falo como português, e independentemente da receita ser do Estado ou ser de uma concessão privada, eu acho que o princípio do utilizador-pagador devia continuar a ser central no modelo de gestão rodoviário, por todas as razões que eu já expliquei. Racionalização ou racionalidade da utilização dessas infraestruturas, pagamento da manutenção, eventualmente utilização de parte das portagens para pagar outras despesas do Estado, por motivos ambientais, porque, quer dizer, que sentido faz nós dizermos que é fundamental reduzir a pegada ecológica dos transportes, que é 30% das emissões dos gases com efeito de estufa em Portugal. É a área que pior se tem comportado nos últimos 20 anos em termos de evolução, e depois tornarmos gratuita a utilização das autoestradas, ao mesmo tempo que investimos significativamente em linhas ferroviárias e comboios. Portanto, mas ainda com portagens devia haver novos concursos e, no fundo, os privados voltarem a concorrer com novos objetivos de investimento, não sei, em matéria de digitalização, sustentabilidade, ou deviam ficar na esfera do Estado? Não, isso é uma decisão política e eu não estou a dar esta entrevista nessa qualidade. Eu sou gestor da Brisa. Aquilo que lhe posso dizer é que acho que há uma experiência muito positiva de parceria entre privados e Estado português na gestão da rodovia em Portugal. Portugal tem a 4ª melhor rede de autoestradas de todo o mundo, não só em intensidade de ligações, o que propicia uma boa mobilidade no país, mas também em termos de qualidade da infraestrutura. Não há muitas autoestradas com a qualidade de serviços que a Brisa oferece por esse mundo fora. Não há muitas. E, portanto, foi uma boa experiência, uma experiência de que resultou uma vantagem de mobilidade que não tem paralelo em Portugal. Nós, nas estradas nacionais geridas pelo público, pelo Estado, ou na ferrovia, não temos nem pouco mais ou menos a qualidade de infraestrutura que temos nas autoestradas e, portanto, far-me alguma confusão que, sendo a existência de privados no modelo de gestão das autoestradas um fator de disciplina financeira, de qualidade das infraestruturas e de execução, que se dispensasse esse modelo para apostar meramente num sistema público. Agora, isso é uma decisão política. O que me parece importante é que o princípio do utilizador-pagador, seja qual for a opção, seja respeitado e que depois se introduzam critérios nas futuras concessões que privilegiem o desempenho ambiental, que possam eventualmente criar alguns elementos incentivadores de subsídio ao transporte elétrico, à mobilidade elétrica. Tem-se feito muito pouco em Portugal pela transição da mobilidade elétrica e, nesse aspecto, o PRR foi uma oportunidade perdida na transição para a mobilidade elétrica. E, portanto, já disse que a empresa até está sozinha e desiludida, já chegou a dizer isso porque... e, portanto, a situação mantém-se, não vê... É verdade, porque, olha, nós temos metade do nível de carregadores elétricos que o PRR estabeleceu como objetivo
para o final de 2025. Neste momento estamos com 8.500, cerca de 8.500, e o objetivo do PRR são 15.000. E com algum apoio? O apoio do PRR é praticamente inexistente para instalar carregadores elétricos, nomeadamente onde eles são mais precisos, que é fora das zonas urbanas. Uma ideia da União Europeia, que é aproveitar as áreas de serviço que existem hoje para os automóveis porem gasóleo ou gasolina, também para serem áreas de carregador elétrica, tem sido de muito lentíssima implementação em Portugal. Os incentivos para a compra de carros elétricos são voláteis. Num ano existem, no outro ano não existem. Às vezes existem, mas depois não são acionáveis. Portanto, a compra de carros elétricos, dizem que está a um grande ritmo, mas representa, o parque de carros elétricos em Portugal é menos de 2%, eu estou a falar de carros 100% elétricos, do parque total. Portanto, acha que é uma área que está a ser abandonada? Eu não digo que está a ser abandonada, até porque está num estágio de desenvolvimento melhor, por exemplo, do que em Espanha ou em alguns outros países da Europa do Sul. Mas face àquilo que são as boas práticas, ou Países Baixos, Noruega, países do centro e do norte da Europa, Portugal está muito atrasado e está completamente desfasado para cumprir os objetivos de redução do dióxido de carbono naquilo que diz respeito à mobilidade e aos transportes até 2030 e até 2045. Completamente desfasado. E, portanto, nesse aspecto, o PRR foi uma oportunidade perdida, porque não se criaram incentivos à instalação de carregadores elétricos fora das zonas urbanas, não se criaram incentivos para que as pessoas pudessem trocar de automóvel, escolhendo um automóvel elétrico, e também não se criaram incentivos ainda hoje, nomeadamente nas cidades, suficientemente poderosos para as pessoas que têm carro elétrico verem de facto uma vantagem na circulação do carro elétrico nas cidades ou até nas viagens. Mas a Brisa vai continuar a investir nessa área? A Brisa investiu fortemente durante a pandemia na instalação de carregadores elétricos em parceria com uma série de parceiros nas áreas de serviço. E vamos continuar a investir. Olha, gostava aqui de lhe dizer que não só vamos reforçar o número de carregadores elétricos que temos nas áreas de serviço mais utilizadas, Leiria, por exemplo, durante os próximos meses. Nós queremos que as pessoas tenham o conforto e a segurança de quando viajam nas autoestradas da Brisa, vão num carro elétrico, têm a certeza que encontram um carregador elétrico rápido ou super rápido para poder fazer o seu carregamento sem qualquer tipo de ansiedade, mas também vamos investir nas áreas urbanas que temos, nomeadamente na área de Oeiras e em algumas áreas do norte, em hubs de carregadores elétricos. Estamos a pensar ter pelo menos 20 carregadores elétricos rápidos que permitam não só aos utilizadores de automóveis ligeiros, mas também aos carros de profissionais saberem que à entrada das cidades, nos postos, nas áreas de serviço da Brisa, com a marca Via Verde Elétrico, têm acesso a infraestruturas de carregamento que permitam a utilização maciça de carros elétricos. Nós quisermos ter um parque de carros elétricos mais significativo, que diminua esta pegada muito forte de serem os transportes responsáveis por 30% das emissões de dióxido de carbono, nós precisamos de apostar em 3 medidas fundamentais. Mais carregadores elétricos, nomeadamente nas estradas nacionais e no interior. Incentivos à venda, à troca de carros antigos por carros elétricos. Mais do que penalizar os carros antigos, é incentivar as pessoas a fazerem a troca por carros elétricos. E depois, políticas nas cidades, ou na proximidade das cidades, que privilegiem, que criem um benefício, uma vantagem, durante uns anos, à utilização de carros elétricos. E estas políticas foram aquelas que foram utilizadas na Noruega, nos Países Baixos, nos países do centro e do norte da Europa, que estão noutro patamar completamente diferente em termos de mobilidade elétrica. No plano estratégico da Brisa, que foi revisto agora até 2028, qual é o valor do investimento que tem previsto nestes próximos 4 anos? Nós estamos a prever, temos 2 níveis diferentes de investimento. Um é o investimento, se quiser, corrente nas nossas autoestradas todos os anos em Portugal e que oscila entre 60 a 70 milhões de euros. Outro é o investimento que fazemos, olha, nisto que lhe estou a falar, carregadores elétricos, sustentabilidade, ESG. Estamos a falar de um investimento que pode chegar aos 20 milhões de euros por ano.
Depois temos o investimento no crescimento. Nós acabámos de investir cerca de 55 milhões de euros na compra de 2 empresas de inspeções periódicas. A Control Auto, que é uma empresa da Brisa, líder em Portugal de inspeções periódicas, primeiro comprou no Norte a Global Test e agora comprou na Catalunha a Prévia Control. E com isto investimos cerca de 55 milhões de euros. Uma parte do investimento é variável, depende de um earn-out. Portanto, o investimento depende se é um investimento corrente, se é um investimento na digitalização e na sustentabilidade, os tais 20 milhões de euros por ano, mas ou, se é, global. ou é em atividades de aquisição, de M&A, não é? Sim. Que estamos a começar a fazer. Estamos a começar a fazer na Control Auto e temos esperança, nos próximos anos, de também dar esse passo de internacionalização noutras empresas do grupo, nomeadamente estamos neste momento a ganhar contratos importantes com a A2B, nos Estados Unidos, olhar para a Austrália, com a Via Verde, nos Países Baixos, e gostaríamos muito, dentro de 3, 4, 5 anos, de ter também alguma diversificação geográfica naquilo que é a nossa gestão de concessões rodoviárias. Isto em Portugal, na área das concessões rodoviárias, há algum interesse em reforçar o portfólio de... Se houver, eu não creio que existam muitos planos de desenvolver mais a nossa rede rodoviária em Portugal. Penso que a aposta que eu percebi das comunicações públicas que foram feitas pelos governantes do atual governo é mais na melhoria da qualidade da rede que existe de responsabilidade da IP. Mas se existirem projetos em Portugal, na rodovia ou até fora da rodovia, onde a Brisa possa jogar com aquilo que são as suas competências de gestão. Mas pode fazer aquisições de autoestradas que já estejam construídas ou de participações em concessionárias, não é? Poder fazemos e não descartamos, mas também temos de compreender que hoje já cerca de 45% dos quilómetros de autoestrada em Portugal são geridos pela Brisa. E levantar problemas de concorrência? Não sei se levantaria problemas de concorrência, não creio, mas em qualquer caso já temos uma posição bastante fundamentada em Portugal. A concorrência é sempre muito saudável e boa e, portanto, o nosso projeto de crescimento nas concessões rodoviárias passa, para além do compromisso de investirmos em Portugal, passa também por diversificar a nossa presença geográfica ao longo dos próximos anos noutros países, replicando o modelo de sucesso que temos na Brisa em Portugal noutros países e exportando com isso a nossa tecnologia, o nosso know-how de gestão. Relativamente à questão do tráfego, vão continuar a bater recordes ou não? Isso depende da economia, mais do que da Brisa. Qual é que é a sua previsão? Eu creio que este ano será batido outra vez o recorde de tráfego, porque, repara, há um efeito direto entre crescimento económico e tráfego rodoviário. Por cada 1% de crescimento económico, o tráfego nas nossas autoestradas cresce, depende das autoestradas, entre 1,5 a 2 vezes. E, portanto, nós perdemos muito tráfego durante os anos da pandemia e por um fator externo, de força maior, mas depois temos vindo a recuperar. A economia portuguesa, felizmente, tem-se comportado bastante bem nos últimos 2, 3 anos. E temos um fator novo também, é que nós agora temos uma população maior do que aquela que tínhamos no passado. Atingimos 10,6 milhões de habitantes devido ao facto de estarmos a acolher muitos imigrantes que bem precisamos. Está relacionado com os preços dos combustíveis também, dos apoios aos combustíveis que houve? Mas os preços dos combustíveis agora estão numa trajetória de bastante constante e a um nível razoavelmente alto. Não, e a um nível razoavelmente alto. Não, portanto, reconheço que em algumas partes do país não existe alternativa às boas autoestradas que temos, do ponto de vista de transporte ferroviário. E, portanto, o crescimento económico tem-se traduzido numa maior utilização das autoestradas. O ano passado, a utilização das autoestradas em Portugal cresceu, dependendo das autoestradas, mas quase 2 dígitos, no caso das nossas autoestradas, 9%. E este ano o crescimento há de ser positivo, bastante menor, mas há de ser positivo, pelo menos são os indicadores que temos no primeiro semestre. Metade desse valor? Menos de metade. Menos de metade desse valor. Mas isto, por causa da pandemia, que levou o tráfego da Brisa a cair bastante, o grupo já fez pedidos de reequilíbrio, de reposição do equilíbrio financeiro dos contratos. No caso da Brisa, qual é a extensão do prazo que está a reclamar ao Estado? Não, nós fizemos contas, enviámos os nossos pedidos de reequilíbrio financeiro para o IMT
e estamos à espera de uma resposta. Temos visto outros casos semelhantes serem enviados para decisão dos tribunais e, portanto, não sabemos se será também connosco essa a decisão. Mas é previsível. Mas sim, pelo menos é o que tem acontecido com aqueles que apresentaram pedidos de reequilíbrio antes da Brisa. Mas não nos diz quais foram as contas que a Brisa apresentou ao Estado? Não, acho que não. São as contas, olha, que acabam por compensar, do ponto de vista financeiro, a perda de tráfego significativa que tivemos durante o ano 2020 e 2021, perda de tráfego que está associada a uma causa maior de saúde pública e que, ainda por cima, foi exponenciada por decisões políticas que impediram o tráfego normal durante quase 2 anos. Mas isso pode implicar vários anos de alargamento do prazo da concessão? Pode implicar algum tempo, o tempo que corresponde, no fim dos prazos, à atualização dos valores de receita que perdemos em 2020 e 2021. E foram benevolentes no pedido ou nem por isso? Não, o pedido é muito objetivo. Portanto, fazem-se as contas das receitas que se perderam e pede-se o reequilíbrio, não necessariamente em dinheiro, mas como a Maria João Babo diz, e bem, em extensão. O Estado depois logo decide se entende que faz sentido acolher o pedido ou se devem ser os tribunais a decidir. Em relação ao preço das portagens, com a perspectiva da redução da inflação, o que é que vai acontecer ao preço das portagens e também em função da compensação que foi negociada quando a situação era inversa? O preço das portagens já em 2024 aumentou cerca de 2%, que foi a inflação verificada em outubro. Poderia ter sido mais, não é? Não, nós aumentámos 1,9%, que foi a inflação, sim, e depois mais 0,1%, que era aquilo que resultava da negociação. E, portanto, durante os próximos 3 anos, aquilo que está previsto no acordo que assinámos com o Governo, com o Estado português, aliás, o Estado português declarou e nós aceitámos, foi aumentar a inflação mais 0,1%. Portanto, suponha que a inflação em outubro, que é o critério que se aplica, no caso da BCR, que é a principal concessão que temos, que a inflação é 2%. Portanto, nesse caso, isso significa que a nossa proposta de aumento de portagens será 2% mais 0,1%, 2,1%. Portanto, vai ser assim essa constância? Durante os próximos 3 anos é assim. Independentemente do valor da inflação. Exato. Voltando só à estratégia de internacionalização da Brisa e na área das concessões em concreto, isto falhou a corrida a uma autoestrada na Grécia. Para onde é que está a olhar? Há perspectivas de voltar a apresentar-se a concursos em breve, não sei, no regresso aos Estados Unidos, na Europa? Austrália? Na Austrália mostramos interesse em participar num concurso com a A2B, que é uma empresa capital light, tecnologia para a mobilidade, Infratech. Portanto, vende máquinas ou software para ajudar a gerir autoestradas. E estamos apenas a responder a um concurso, logo veremos se somos selecionados e depois se somos escolhidos. É um percurso que não é imediato. Mas é interessante que a A2B, depois de ter tido sucesso nos Estados Unidos, esteja agora a fazer um caminho de concorrer a concursos e onde é qualificada na shortlist em mercados tão diferentes como o australiano ou em alguns mercados europeus. O mesmo se passa, aliás, na Via Verde, ganhou um concurso muito importante nos Países Baixos para gerir um túnel e agora está a concorrer a um outro concurso também muito importante para a instalação de sistemas de coleta de portagem em veículos e onde pesados. Já agora? Nos Países Baixos. O segundo concurso também é nos Países Baixos? Sim. Okay. Mas voltando às concessões... Às concessões, nós de facto fizemos essa experiência na Grécia e, como diz, perdemos, há que assumi-lo, éramos 6 selecionados para a fase final, nós fomos um deles, no princípio éramos 30, e dos 6 apresentámos uma proposta que, claramente não colheu. Houve operadores, nomeadamente gregos, que jogaram com muito maior agressividade, seguramente têm um conhecimento do mercado local, uma intelligence local que nós não beneficiamos. Dito isto, é verdade que estamos a olhar numa perspectiva de médio e longo prazo, sem urgência, sem pressa, para outras oportunidades, nomeadamente no continente norte-americano, na América do Sul, eu não gostaria de ser muito preciso nos países, e também na Europa, em alguns países da Europa mais do Sul, em várias oportunidades. E o objetivo
é que dentro de 4 a 5 anos, digamos em 2028, uma parte importante do nosso cash flow operacional esteja fora de Portugal. Neste momento... Um terço. Neste momento, exato. Neste momento, 99% do nosso cash flow operacional é feito em Portugal. 95% da nossa faturação é feita em Portugal. O nosso objetivo é que um terço do nosso cash flow operacional possa, dentro de 4, 5 anos, estar construído fora de Portugal. Eu creio que isso é importante para assegurar que a Brisa exporta as suas competências, o seu know-how, a sua engenharia, mas também tem uma posição, do ponto de vista estratégico, mais sustentável. Porque, como dizia bem, os nossos contratos um dia terminarão. 2035 é a data da BCR, mas temos um em 2028. E claro que a Brisa vai concorrer aos concursos que se vierem a decidir pelo Estado português. E vamos ser agressivos, nós queremos manter uma presença forte em Portugal. Agora, o futuro da Brisa, tendo a Brisa as qualidades que tem, do meu ponto de vista, do ponto de vista desta Comissão Executiva, não deve estar dependente de uma só geografia, de um só decisor político. Mas esse objetivo obriga mesmo a que entre na área das concessões em projetos mais internacionais, porque o volume de negócios da Via Verde ou da Control Auto, etc., não permite chegar a esses... Tem toda a razão, Maria João Baptista. Para podermos chegar a esta autonomia, nós precisamos não só de ter sucesso no caminho que a Via Verde, a E2B e a Control Auto estão a fazer de internacionalização, que já é uma realidade, mas também de iniciar este caminho e dar alguns passos bem-sucedidos noutras geografias. Tem 4 anos para ganhar concursos de concessão lá fora. E, portanto, temos 4 ou 5 anos para começar este trajeto, porque este trajeto depois há de continuar até 2035, não é? Mas eu diria que temos aqui 4 ou 5 anos para iniciar este trajeto, que tem que ser feito com racionalidade, sem precipitações. Não há motivo nenhum para entrarmos numa urgência que depois justifique negócios que podem não ser adequados e que até poderiam pôr em causa a sustentabilidade e a solidez financeira do grupo em Portugal. Portanto, a orientação está definida, o caminho está definido e foi aprovado pelos acionistas. Se materializa em 25, em 24, em 26 ou 27, isso eu prefiro não precipitar, porque acho que a pressa às vezes não é boa conselheira e que nós temos de encontrar oportunidades que nos convençam o suficiente e parceiros, porque tudo isto se faz com parceiros locais, para depois podermos fazer as nossas propostas ao nosso Conselho de Administração. Temos de terminar, mas há ainda 2 questões mais do ponto de vista político que lhe queria colocar, e até porque as decisões políticas depois acabam de ter interferência naquilo que é o andamento da economia. Foi eleita a nova Presidente da Comissão Europeia. Quem é que, ou qual a pasta que veria com interesse para Portugal na futura Comissão Europeia? Tem alguma ideia? Não tenho opinião. Não pensou no assunto? Não pensei no assunto. Então também não pensou no comissário que gostava de ver em Também não Bruxelas? pensei, sabe que eu sou gestor da Brisa, não estou no ramo político neste momento, não pensei. Uma curiosidade, está a ser mais fácil trabalhar com este ministro ou com o anterior? Qual é que é o relacionamento da empresa com o governo? Tivemos uma relação cordial com os anteriores e construtiva e também com o Miguel Pinteluz, com o Dr. Miguel Pinteluz. Enfim, talvez seja verdade, mas ainda não temos sinais substanciais, que este governo, em algumas áreas, olha de uma forma talvez mais benigna e positiva para a participação da iniciativa privada na economia, tem um olhar diferente sobre as grandes empresas e também em projetos de parceria com o Estado. Aliás, o próprio Ministro, quando anunciou este super pacote de investimento nas infraestruturas, deu nota que o dinheiro não ia sair do erário público, o que significa que aeroporto, acessos ao aeroporto, ponte e TGV vão ser construídos fundamentalmente com a contribuição de privados e das pessoas que depois utilizam as infraestruturas. Mas a empresa... Portanto, acho que há sinais de abertura ao setor privado
também na construção das infraestruturas e na gestão das infraestruturas em Portugal, que nós valorizamos. Mas não haverá um privilégio à Brisa pelo facto de ter um CEO com ligações políticas ao atual governo? Não, ninguém me escolheu para ser CEO da Brisa quando não havia essas ligações. Eu fui escolhido para CEO da Brisa em 2020. Eu acho que fui escolhido para CEO da Brisa pelo meu percurso profissional E agora não fará diferença? De gestor. E eu nunca fui nem beneficiado, nem prejudicado. As empresas onde eu trabalhei, e já há mais de 30 anos que estou na atividade profissional como CEO de empresas, as empresas onde eu trabalho nunca foram beneficiadas, nem prejudicadas, nem por governos do PS, nem por governos do PSD. Tenho que lhes dizer que fomos sempre tratados de forma igual por todos os governantes, fossem eles como fossem. E eu lidei com primeiros ministros que foram desde o engenheiro Guterres, Durão Barroso, Sócrates, Pedro Passos Coelho, António Costa e agora Luís Montenegro. Essa independência tem existido sempre. O que existem, isso é verdade, é governantes que olham para a iniciativa privada de uma forma mais positiva e outros que ideologicamente acreditam mais no Estado, não só como regulador, mas também como gestor de infraestruturas. E essas diferenças, obviamente, existem entre governos de esquerda e direita. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. Pedi-lhe um significado. Lamelas. Lamelas era o nome da quinta dos meus avós, em Rezende, os avós Magalhães, onde eu cresci quando era muito jovem e depois adolescente, até ser substituído por outro nome, Tuzar, que foi a casa dos meus pais também em Rezende. Lamelas é Rezende e Rezende é a família Magalhães, que é uma família que eu adoro. Estoril? Estoril é o concelho onde eu escolhi viver nos últimos 30 anos e onde gozo de uma enorme qualidade de vida. É o meu concelho. São João de Brito? Aliás, Estoril faz parte do Concelho de Cascais, que esse é o meu concelho. São João de Brito foram 11 anos fabulosos de uma educação privilegiada e muito humanista dos jesuítas. Volto ao colégio e ao convívio com os meus colegas desse tempo sempre que posso. Cerveja? Superboc. Sá Carneiro? Uma grande inspiração e um homem com uma enorme coragem. Ninguém sabe o que poderia ter sido Portugal e a direita portuguesa se aquele acidente não se tivesse verificado. Presidente do Conselho Europeu? António Costa. Espero que faça um bom papel, vai seguramente fazer. Joe Biden? Foi um bom Presidente da República dos Estados Unidos da América de 2020, até 2024. Francamente, não sei se está em condições adequadas para poder concorrer a um novo mandato. Golfe? É o meu hobby e uma paixão que procuro exercer aos fins de semana com os meus melhores amigos e também com a minha namorada. Pai? 5 filhas é a minha condição mais importante. Eu adoro cada uma das minhas filhas e são a minha preocupação mais constante. Saudade? Vivo mais a pensar no futuro e naquilo que ainda posso fazer e viver, mas tenho muitas saudades do meu pai. CDS? Olha, o CDS faz 50 anos neste fim de semana e eu queria daqui dar um grande abraço ao partido, ao Nuno Melo. Eu tenho orgulho de ter pertencido a essa casa durante muitos anos. Longa vida ao CDS e parabéns ao Nuno Melo, que fez um trabalho espetacular ao recuperar a relevância política do CDS. Portugal? Portugal é a minha pátria, onde eu escolhi viver sempre e que gostaria muito de que voltasse a ser, como foi na minha geração, um país atrativo para os jovens que estamos a formar em Portugal.
António Pires Lima, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO da Brisa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.